Bom dia, quinto ano. Retomando nosso conteúdo da porcentagem. Prologos vai trazer aqui alguns exemplos, certo, desse conteúdo para que vocês possam se apropriar, né, realmente. Vi aí algumas dúvidas, mas tranquilidade. Vai dar tudo certo, certo? Tudo certinho, né, ó. Calma. Então, nós exploramos na aula de ontem a correção do para casa e algumas pessoas não tinham feito ainda por ter dúvida, outros já tinham, né, feito a compreensão. E eu vou trazer agora alguns exemplos. Lá na questão 6 ficou aquela dúvida, né, de reduzir, né, a porcentagem. E aí eu tenho que explorar a divisão. Ou, possivelmente, também a multiplicação, a depender da situação que eu vou explorar. E aí, nós tínhamos lá com 30%, 45% e 60%. Eu trouxe aqui um exemplo de 40%. Então, é a mesma coisa que dizer que 40 centésimo, 40 sobre 100, a fração, certo? E aí, eu vou reduzir essa porcentagem, dividindo ela no mesmo número. Então, ó, se eu vou dividir o 40 por 10, o 100 também tem que ser por 10. Regra desse conteúdo. Não é a Prologos que tá dizendo, não. É assim. Nessa situação, se você for dividir ou multiplicar um número pelo numerador e denominador tem que ser o mesmo, tá bom? E aí eu vou fazer a divisão e vou reduzir essa fração. Então, eu vou buscar um número que possa dividir por 40 por 100. 10 é possível, porque se você tem 40 para 10, você vem com 4, não é isso? Porque 4 vezes 10 não é 40? Olha a relação da fração com, né, a multiplicação também. E se você tem 100 para dividir aí para 10. 100 para 10 pessoas, gente. Cada um fica com quanto? Justamente, cada um vai ficar com 10. Então, você vai ter aí a fração 4 décimos. Ainda é possível reduzir ela, deixar ela ainda menor. Quer ver? Se eu quiser dividir essa fração, eu também posso dividir por 2. Porque esses dois números também dividem por 2. Certo? O 10 poderia dividir por 5, mas o 4 já não divide. Mas por 2, os dois dividem. Por quê, Pro? Porque 4 para 2 pessoas vai ser 2 e 10 para 2 pessoas vai ser 5. E você encontra 2 quintos. Tô dando só um exemplo, certo? Você pode finalizar aqui em 4 décimos. O que eu tô tentando, né, buscar com vocês é construir a apropriação da simplificação, da divisão de numerador e denominador pelo mesmo número, encontrando uma fração menor, ok? Acontece isso na questão 8, onde pede aí essa transformação, que nós paramos, não foi isso? Nós fomos até a questão 7 e eu pedi para dar continuidade aí na questão 8. Parece que começamos letra A, tá bom? Então, vamos fazer a próxima letra para a gente ter uma ideia melhor? Vamos sim. É assim que a gente aprende. Olha, vamos lá. Eu tenho aí letra B. 4/25. Letra C, eu tenho 27/50. Nós vamos buscar números que, multiplicando ou dividindo, nós vamos explorar aí a porcentagem, certo? Ou eu posso multiplicar ou dividir. Então, vamos lá. Na letra A, que foi 14/40, nós dividimos por 2, lembra? E depois multiplicamos por 5. Fizemos duas relações. Primeiro dividimos, depois multiplicamos para encontrar a porcentagem. Certo? Porque primeiro eu vou encontrar a equivalência entre a fração e depois eu busco a sua porcentagem. Na letra B, eu tenho 4/25. Então, eu vou buscar agora uma multiplicação, porque eu não vou encontrar uma divisão aqui, porque eu não vou ter um número que divida por 4 e por 25 ao mesmo tempo, o mesmo número. Lembra na ideia lá que eu dei do 40 centésimo, que o 5 não poderia fazer a relação com 4, porque eles não são, né, divisores? Então, eu vou ter que ver uma multiplicação que vezes 4 e vezes 25, eu encontro a porcentagem. E aí, 4 vezes quanto e 25 vezes quanto? E aí, eu posso explorar o próprio 4. 4 vezes 4, muito bem, 16. E 25 vezes 4? 100. O 25, 4 vezes, eu vou ter 100, não é isso? Então, você tem aí 16%. Ou você pode escrever 16 e o símbolo da porcentagem. Não pode esquecer, tá? Quando eu tenho aqui 27/50, eu já trago aí também uma multiplicação. E aí eu vou multiplicar um número
que por 27 possa multiplicar também por 50 e eu encontre aí a porcentagem. Lembra que encontrar a porcentagem, tem que lembrar que meu denominador tem que ser sempre 100. Então, qual é o número que vezes 50 vai dar 100? Então, aí eu já faço a relação. Então, é possível encontrar um número que vezes 7, eu encontro uma fração também. Entendeu? Quando eu falo em porcentagem, eu tenho que ter denominador 100 nesse momento aí. O 100 ele vai denominar. Então, vai estar embaixo é o 100. Então, eu tenho que me apropriar. Então, quem é que vezes o meu denominador vai dar 100? Aí eu já faço a relação. Então, 50 vezes 2, eu encontro 100. Opa, então eu já sei que eu posso multiplicar 27 vezes 2 também. O 27 duas vezes vai ser quanto? 7 vezes 2 aqui vai ser 14, não é isso? 7 vezes 2, quanto vai ser? Isso, justamente. Aí você vai ficar com 54 centésimos ou 54%. Nas duas relações da oitava questão, Projosi trouxe para vocês em forma de multiplicação, que foi a letra B e a letra C. Vamos para a letra D. 8/200. Dessa vez, nós vamos ter que explorar uma divisão. Olha a relação. Como é que eu vou encontrar 100 se aqui já é maior que 100? Então, eu tenho que me apegar ao denominador. Se o denominador ele é menor, eu tenho que multiplicá-lo para encontrar a porcentagem. Se ele for maior, meu denominador, eu tenho que dividir ele para que ele se torne menor e eu possa encontrar nele a minha porcentagem. Viu aí a relação? Vai vendo essa troca de ideias para a gente poder ter, né, essas atribuições ao conteúdo. E aí eu vou entender por quê, quando é que eu vou multiplicar e quando eu vou dividir. Então, se meu denominador vai ser menor, eu tenho que multiplicar para deixar ele ser o centésimo. Se ele é maior, eu vou ter que dividir para que ele fique menor e passe a ser o centésimo. Então, quem é que eu vou dividir por 8/200, certo? Para encontrar a porcentagem. Qual o número que eu posso estar dividindo? Se você dividir o número por 8, tem que dividir também por 200. Justamente, não pode esquecer. E aí, qual a divisão que eu vou usar? Você tem aqui, ó, 8/200. Se eu dividir 200 por 2, eu encontro 100. Eu posso dividir o 2 também por 8? Vamos ver? Quanto é o 8 duas vezes? Não vai ser 4? E o 200 duas vezes vai ser 100. Então, ó, consegui reduzir e encontrar a porcentagem. Então, eu encontrei 4 centésimo ou 4%. Então, perceba essa relação. Quando eu vou explorar a redução da minha porcentagem, né, da minha fração, que vai se tornar uma porcentagem aí, eu multiplico quando o meu denominador for menor que 100, para que eu encontre 100. E se ele for maior, eu divido, para que eu retorne e encontre a porcentagem. Então, a relação da multiplicação e divisão vai ser dentro desse contexto aí. Então, tem que você se apropriar nesse momento e entender que quando vai ser multiplicação e quando vai ser uma divisão, ok? E aí, vocês, né, realizam lá a questão 9. Vou seguir, tá bom? Na questão 10, 11, 12 e 13, vocês também vão estar explorando as imagens. Presta bem atenção nas imagens lá da questão 12, onde você vai dizer que parte foi pintada, a que não ficou. A mesma coisa é a questão 13, representando aí o círculo em relação às frações, certo? Em porcentagem, fração e em porcentagem. E vamos para a questão 14, onde tem o cálculo, que eu quero que vocês se apropriem desse conteúdo, porque vocês vão também trabalhar esse conteúdo. Então, vocês vão retomar lá, agora vão conseguir responder as páginas que foram enviadas antes, e vão entender agora essa página 221 com esse contexto do cálculo, tá bom? Então, vamos lá. É rapidinho aqui. Vamos lá. Tem assim, agora calcule registro aí. Então, você, né, tem lá, teve o processo da questão 4 em relação aí a uma execução. E eu vou trazer aqui, né, a ideia do valor da porcentagem em cima de uma quantidade. Então, na letra A, nós temos 60% de 800. É bem parecido com aquele cálculo da fração, lembra? 1/5 de 20, 1/4 de 40, é mais ou menos essa mesma ideia. Só que aqui nós vamos explorar, né, em cima do contexto de divisão e multiplicação também, mas encontrando, né, o valor. Então, quando eu tenho aqui o valor inteiro, 800, quer dizer que dentro desse valor, a cada 100, eu vou explorar 60%. Então, como é que eu vou conseguir realizar? Então, se eu sei que eu tenho 60% o símbolo, quer dizer que eu tenho 60 sobre 100.
eu já, né, realizo essa ideia. E que eu tenho aí o valor onde eu vou realizar, dentro do meu contexto, uma, né, multiplicação e também uma divisão que eu possa compreender e entender que 60% de 800, qual vai ser o valor? Então, vamos prestar atenção. Você tem lá A igual 60% ou 60 centésimos, nesse caso aqui, quando eu digo 60%, é 60 por 100. Ele na fração fica leitura 60 centésimo. Se fosse por 10, 60, né? Décimo, e por 1000, milésimo. Olha a leitura para não ter essa, né? Para ter esse entendimento. E aí a gente faz a divisão, né? Vamos dividir, vamos reduzir para que a gente possa trabalhar com essa fração e conseguir entender quanto eu vou tirar de 800, já que eu peguei 60%, tá bom? Então, lembra que eu tenho que dividir por um número que seja possível por numerador e denominador? Então, que número eu posso dividir por 60, que eu também posso dividir por 100? O 10, né, gente? Então, 60 para 10 vai ser 6 e 100 para 10 vai ser 10. Encontramos 6 décimos, certo? Até aí, ok? Posso reduzir ainda mais. Eu também posso dividir esse número por 2. Porque tanto 6 quanto 10 é o divisor de 2. Se eu tenho 6 para 2 pessoas, fica quanto? E 10 para 2 pessoas? 6 para 2 pessoas, 3, não é isso? E 10, 5. Encontramos quem? 3 quintos. Agora eu entro naquela relação da minha fração, do mesmo cálculo de fração. Então, para que esse processo seja possível, eu tenho que fazer a redução da fração até que seja possível eu realizar esse cálculo aqui, ó. 3 quintos de 800. Lembra? 800, que é o inteiro. E eu vou dividi-lo, não é isso? Por 5, que é o denominador. E lembra que o resultado eu faço o quê? Muito bem, eu multiplico o resultado por 3, que é o numerador. Então, você tem 800 para dividir para 5 pessoas. Você vai dar quanto para cada um? Ó, eu tenho lá 800 para 5 pessoas. O número que vezes 5 dê 80, ou se aproxime. Eu já sei que 5 vezes 10 é 50. Então, vamos buscando, né? Então, mas aí, por 10 não vai ser possível, já vai passar. Então, vamos fazer por ele mesmo? Se eu colocar o 5 aqui, vai faltar quanto aqui? 3 só, né? Se eu baixar, não fico com 30? E aí? Tem um número que multiplicando aí dá certo. Quem vai ser? Isso, justamente. 6 vezes 5, 30. Que vai dar nada. Ficou um 0. Ele vai descer e eu vou acrescentá-lo. Então, 800 dividido por 5 vai ser 160. Justamente. Desse 160, você agora vai multiplicá-lo pelo seu numerador. Quem é o numerador? O 3. Então, você vai ter 160 3 vezes. E aí, você vai encontrar o valor de 480. Então, se você for tirar 60%, né, de 800, certo? Vai ser 480 que vai ser retirado, tá bom? Então, para fazer essa descoberta, você tem que fazer esse processo todinho, reduzir a fração primeiro, depois fazer o cálculo, relacionando com aquele conteúdo lá da fração. Então, olha como o conteúdo trabalha em harmonia com o outro, viu aí? Pois é. É o que você vai fazer na letra C, né, e D, porque... E a B também, B, C e D, nesse mesmo processo. Reduzir fração e depois realizar o cálculo. Primeiro reduz, certo? E vai ter para casa também. Vou deixar essas 2 páginas, né? Mais outra, né? Pra gente dar essa noção da porcentagem. Faz com tranquilidade, volta o vídeo, vê o exemplo, para que vocês entendam melhor esse conteúdo, ok? Então, vamos de para casa. Vamos lá. Vocês vão estar fazendo, né, a página anterior, que a Projosi só fez um cálculo, que é a 221. E vão fazer a 222 e a 223. Então, vai ser da 221 até a 223, explorando porcentagem, né? Façam os cálculos,
Busquem sempre trabalhar divisão e multiplicação nesse processo. Lembrando que para encontrar uma fração irredutível, se o meu denominador for menor, eu multiplico, se for maior, eu divido. Eu vou fazendo essa relação aí e vou conseguindo responder. E o cálculo, primeiro eu reduzo a fração para que eu faça aquele cálculo igual com a fração. Eu divido o inteiro pelo denominador e multiplico o que eu encontrar pelo numerador e eu vou descobrir quanto eu tirei da porcentagem. Ok? Então, vou aguardar. Mais dúvidas vão ser tiradas, vai ter aula online. Vai ter aula gravada ainda, não se preocupe, então a gente vai conseguir se apropriar com tranquilidade do conteúdo, tá bom? Então, beijo!